O senador disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou, junto com Daniel Silveira, coagi-lo para dar uma espécie de golpe de Estado. E que Daniel Silveira fez a ponte entre os dois. Quero também acrescentar a informação que ele disse ter havido uma reunião no ano passado, depois da eleição, em que estavam presentes ele, Marcos Duval, Jair Bolsonaro, ainda presidente, e Daniel Silveira. E que nesse encontro houve então um pedido de uma escuta ilegal em Marcos Duval, para que ele fizesse um encontro com Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e nesse encontro, com uma escuta ilegal, sem autorização da Justiça, tentasse arrancar alguma declaração contrária a Moraes ou que levasse a entender que ele tivesse agido fora dos marcos legais. Eu falei com o Marcos Duval mais cedo, nós temos então esses trechos aí exclusivos para contar essa história. Vamos mostrar então a partir de agora. Ele disse que o presidente queria falar comigo. Eu achei até estranho, porque eu nunca tive esse contato direto com o presidente. Ele me passou o celular, era o celular dele. E aí o presidente perguntou se eu poderia ir lá na casa dele. Naquela hora eu falei que eu não tinha condições, porque eu estava em votação nominal. E aí marcamos no dia seguinte. Atenção. Bom, Marcos Duval foi então ao encontro do presidente Bolsonaro com Daniel Silveira e ouviu que havia uma missão para ele cumprir com o objetivo de chegar ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Vamos ouvir esse trecho. Fui até lá e o Daniel falou: presidente, o senador Marcos, eu conheço há muito tempo e tal, e ele poderia cumprir aquela missão, daquela ideia de... Aí eu falei: gente, mas que ideia? Aí ele falou: olha, a gente sabe da sua aproximação com o ministro Alexandre de Moraes e tal. Eu falei: olha, a minha aproximação com ele não é no nível de amizade, é nível profissional. Bom, vocês estão acompanhando aí que a gente está dando cronologicamente toda a história que o Marcos Duval contou. Primeiro ele falou do encontro, do pedido do Daniel Silveira, e agora vocês vão ver os detalhes desse plano apresentado a ele, Marcos Duval, por Daniel Silveira e com a presença do presidente Jair Bolsonaro, então presidente, no ano passado. Aí o Daniel puxou, não, porque a nossa ideia seria botar um gravador e você faria uma agenda com ele, e nessa agenda você tentaria conduzir a conversa para que ele pudesse dizer que ultrapassou a linha da Constituição, ou que ele não seguiu a Constituição, e com essa fala a gente conseguiria, isso o Daniel dizendo, a gente conseguiria impedir a posse do Lula, invalidar a eleição, o presidente continuaria no cargo e o ministro poderia ser preso. E aí foi a hora que eu falei: mas gente, qualquer gravação sem autorização judicial, além de não ser usada como prova de nada, ainda eu tenho a possibilidade de eu ser preso. Além de detalhar esse plano, Marcos Duval também me contou qual foi a reação de Jair Bolsonaro ao ver essa proposta. Eu perguntei para ele estava no momento da reunião, ele disse que sim, e perguntei como que ele reagiu, ele tentou impedir, ele também fez a proposta, e o Marcos Duval respondeu. E isso foi o Daniel oferecendo a proposta, e o Bolsonaro ficou calado? Ficou calado e balançando a cabeça, assim, tipo... tá. O momento dele é como se o Daniel tivesse já dito para ele essa ideia, e aí me levou para tipo assim, tá vendo? Eu tenho alguém para fazer isso. Nessa conversa que eu gravei hoje, mais cedo pela manhã com o Marcos Duval, ele disse que jamais pensou em levar esse plano adiante, que enxergava a ilegalidade por trás disso. E que logo em seguida, logo após receber essa proposta de Daniel Silveira com a presença do então presidente Jair Bolsonaro, ele avisou Alexandre de Moraes, o chamou para uma reunião de emergência em que contou toda essa situação. E em momento algum pensei em fazer isso, de jeito nenhum. Uma coisa, eu saí dali achando uma coisa mais bizarra, né? E aí, saindo dali, entrei no meu carro e liguei para o Alexandre de Moraes. Falei assim: ministro, eu preciso uma agenda rápida com você, que é emergência. Ele: então pode vir para cá.
e que eu te recebo. E fui para lá direto. E aí o ministro, eu passei para ele a situação e ele ficou assim, ele fez uma risada do tipo, inacreditável isso. Eu falei, olha, então já está reportado o que aconteceu, porque eu também não posso prevaricar, então estou te passando a autoridade para tomar as devidas providências e qualquer coisa eu estou à disposição. E aí dali eu saí, foi coisa de 5, 10 minutos, eu contextualizei, e dali eu saí e não tocamos mais nesse assunto.